Mota, direto com Mota. Fala, meu querido Robertão. Mota, você sabe que no assunto anterior a gente queria sua presença, já que está aqui, que foi a manifestação do PCO enaltecendo o Hamas. Trago essa pauta porque no mundo inteiro a gente vê a esquerda defendendo um grupo terrorista. Qual é a sua opinião? Boa tarde, Zuzu. Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde à nossa audiência. Eu estava com saudade de vocês. Achei que vocês tinham esquecido de mim, não gostavam mais de mim. Jamais. Nunca. Jamais. A gente adora um careca. Isso. Alguns carecas a gente ama. Muito obrigado, Emílio. Muito obrigado pela nova vinheta e o Cocada agradece. Você viu? Deixa eu dizer para vocês, tem sido semanas muito difíceis desde do atentado, porque nós, por causa do nosso trabalho, a gente não pode fugir das notícias, né? A gente não pode fingir que não sabe o que está acontecendo. E eu acho que o que tem acontecido desde 7 de outubro são coisas absolutamente inacreditáveis. Eu acho que para muita gente esses episódios têm sido um despertar. Talvez muita gente que, apesar de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos anos, ainda não tinha entendido o que significa ideologia de esquerda. E eu acho que essas pessoas estão despertando agora. Essa manifestação do PCO está longe de ser a coisa mais bizarra. Eu tenho aqui na minha frente, eu não vou identificar, mas uma postagem no Instagram de uma atriz, que eu acho que talvez um dia tenha sido relativamente conhecida, mas ela está dizendo o seguinte, olha só, a maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas foi abatida por soldados israelenses. Olha o que essa senhora está escrevendo. Não é a primeira vez que eu escuto isso. É uma das teorias doidas que estão rodando por aí, que as vítimas, boa parte das vítimas do atentado do Hamas, não são vítimas do Hamas. Foram mortas pelo exército israelense para causar comoção e justificar a guerra. Então, o nível de loucura que as pessoas estão entrando agora é inimaginável. Eu acho que nem nós, que estamos nesse trabalho todo dia de desmontar narrativas, de trazer a verdade, de explicar as coisas como elas são, eu juro para vocês, eu tinha um sentimento de que essa veia totalitária, monstruosa, né, que a gente vê surgindo toda hora na ideologia de esquerda, que tinha uma semente muito ruim ali dentro. Mas eu jamais imaginei que essa semente fosse frutificar em antissemitismo aberto, descarado, sem nenhuma desculpa. Para mim, isso eu fico surpreso a cada dia, Zuzu, com as coisas que estão acontecendo. E teve um comunicado que a gente falou aqui do governo de Israel avisando, né, quem é da comunidade judaica tomar cuidado que se for viajar para outro país. Então a gente nunca imaginou na nossa década que aconteceria um antissemitismo como está acontecendo, igual foi no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. É uma coisa assustadora. Bandeiras, marcando casas. Isso daqui a gente pode parecer, né, que não é uma coisa séria, mas a gente fica muito assustado. E no Brasil, que a gente trabalha e defende muito a liberdade, né, que é uma pauta aqui sempre defendida, é engraçado os pesos e as medidas adotadas, né, Mota, quando a gente vê um absurdo desse. Total. O que a gente está vendo, como eu disse, são inúmeros aspectos, cada um mais grave do que o outro. E eu acho que as coisas que uma das coisas que as quais as pessoas precisam prestar atenção é exatamente isso que você falou, esse relativismo. Se você cometer involuntariamente um ato que possa ser remotamente interpretado como uma ofensa a certos grupos, a sua vida acaba aqui no Brasil, né? A gente viu o caso de comediantes que foram, só faltou ser preso, né? Mas foi impedido, teve a sua liberdade cerceada de todo jeito porque tinha feito piadas. E agora a gente está assistindo pessoas que, sob um verniz muito leve, né? muito leve, de lutar contra a opressão colonialista,
estão expressando o seu antissemitismo. Vamos traduzir para as pessoas. Antissemitismo é preconceito racial. Mas preconceito racial contra o judeu pode no Brasil? Como é que é isso? Como é que as pessoas podem ir às ruas? A gente está vendo também nas redes sociais barbaridades sendo escritas nas redes sociais. Eu não sei, eu até agora não vi nenhuma dessas pessoas ser processada, ser presa, ter as suas contas congeladas, ter o seu passaporte cancelado. Não sei se talvez vocês tenham notícia de alguém que tenha sofrido alguma punição como essa, porque nada. Até onde que eu me lembro, no Brasil, preconceito racial é crime inafiançável, não é isso? Imprescritível, inafiançável. Depende do lado, né? Claro. Depende do lado. Mas ô Mota, tentando investigar essa questão, esse apoio aí, seria... Não sei, a gente tenta buscar uma linha, né? Se é possível buscar uma linha de se colocar na cabeça dessa turma aí, que seria mais ou menos a questão da luta armada, né? De você tomar o poder pela luta armada, que é o clássico, né? Que é a história da turma da esquerda. E vale tudo pela revolução. O que importa são os fins, justificam os meios. O que vai se comemorar é depois da tomada de poder. Não importa como você faz a revolução. O importante é ter e aplicar a revolução. Seria mais ou menos porque a turma do PCO é esse pensamento lá do Trotsky. É tomar o poder pelo meio armado, revolução, e o caminho que você faz para chegar até aí não importa, vale de tudo. Eu acho que essa é uma das coisas que separa a turma da esquerda, os esquerdistas, socialistas, comunistas, progressistas, etc. e tal, de outras correntes políticas. Se você pegar, por exemplo, os conservadores, para os conservadores, os meios importam. Então, não é possível você chegar a um fim justo usando os meios que são injustos. Não é cometendo crimes que você vai conseguir chegar a um resultado bom. Os conservadores pensam assim. Os liberais colocam os direitos fundamentais, principalmente a liberdade, como ponto fundamental. Então, não é violando a liberdade que você vai chegar a um resultado bom. Mas a essência do pensamento esquerdista é uma essência revolucionária. Isso há muito tempo. Então, para o esquerdista tradicional, não tem nenhum problema você derramar sangue para conseguir chegar à utopia, né? Ao mundo maravilhoso, que a gente sabe, olhando a história, que não chega nunca. Então, mas agora eles se pintam de pacifista. Sim. E esquece tudo que Mao Tse Tung fez, que o Stalin fez, e agora eles são tudo pacifista. É o sangue do inocente que está lá, entendeu? Isso é que não dá para entender. Como é que o cara vem com essa conversa? É uma conversa totalmente furada, Emílio. Tem uma declaração do próprio Lenin dizendo o seguinte, o Lenin disse o seguinte: olha, agora nós estamos aqui na oposição, então nós somos pela paz. A gente não tem alternativa, porque os outros é que têm as armas, a gente não. Mas no dia que a gente chegar lá e chegar no poder, vai ser tudo pelo fuzil, vai ser tudo pela bala. O que eu acho interessante ver é como eles se despiram até dessa roupinha falsa de virtude nesse episódio de Israel. Basta olhar as declarações. Você não pode ser uma pessoa a favor da humanidade, da fraternidade, e se comportar como essas pessoas estão se comportando, apoiar um grupo terrorista, dizer que Israel não deveria nem existir depois de tudo que aconteceu no 7 de outubro. Né? Eu vou fazer um break rapidinho aqui pro Delari. Delari tá bravo hoje. Tá. Então um break pro Delari agora, Reginaldo. Manda aí, a gente continua nas plataformas. Mota, mas isso vai como é que, pra onde vai isso, hein? Pra onde vai essa história toda, hein? Emílio, eu acho que Israel não tem nenhuma alternativa hoje, a não ser seguir adiante com essas operações militares. Pelo que eu tenho visto, é muito provável que essas operações
elas obedeçam aí a duas etapas, né? Tem essa primeira etapa que está acontecendo agora, com a invasão de Gaza, que tem como objetivo acabar com os lançamentos de foguetes, porque esses lançamentos de foguetes de Gaza continuam, né? Está todo mundo morrendo, não tem comida, não tem remédio, não tem combustível, precisa de corredor humanitário, mas os terroristas continuam lançando mísseis em Israel. Então, Israel tem que entrar lá para fazer com que esses mísseis parem de cair sobre Israel. E a segunda missão é libertar o maior número possível de reféns. Não podemos esquecer isso. Mais de 230 pessoas, entre elas 30 crianças. Vocês conseguem imaginar isso? Crianças de até 9 meses de idade. Imaginem como estão se sentindo pais e mães, parentes dessas crianças agora. Então, essa é a primeira etapa. Entrar lá, acabar com o lançamento de mísseis, libertar o maior número possível de reféns e eliminar o maior número possível de terroristas. Aí vem uma segunda etapa, né? Porque esses terroristas, a maior parte deles está escondida em túneis, em bunkers, que são de acesso muito difícil e é um número muito grande de criminosos. Então, eu imagino que aconteça uma segunda etapa, onde alguém vai ficar no poder no lugar do Hamas. Eu não acredito que seja Israel, não sei se será a autoridade palestina, mas ainda vai se levar muito tempo até que a faixa de Gaza seja limpa dos terroristas do Hamas. E muita gente é cético em relação a isso, dizendo que isso não vai acontecer, que é uma tarefa impossível. É preciso a gente lembrar que foi uma coisa parecida que aconteceu na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Quando os aliados ganharam a guerra, a Alemanha era a Alemanha nazista, controlada por todo um aparato nazista, que atingia todas as áreas da sociedade. E os aliados fizeram uma desnazificação da Alemanha nazista. Então é possível, sim, você livrar uma sociedade desses maus elementos. É possível. Eu acho que a gente tem que ser otimista, porque Israel tem o apoio dos Estados Unidos. Então, quem sabe, daqui a alguns anos, os habitantes da faixa de Gaza não serão livres, não poderão receber essa ajuda humanitária que eles recebem da Europa, do Catar, e usar esse dinheiro para o desenvolvimento deles, para tornar aquilo ali um centro turístico, financeiro, industrial, enfim, se livrar dessa praga do terrorismo. Já importaram flores lá naquela região, vale lembrar, quando Israel administrou, né? Mas a gente fica buscando quem são esses senhores da guerra, que de fato, você falou que estão em túneis alguns dos terroristas. Você não viu lá a capa da Forbes? O cara tem 5 bi. O cara tem 5 bi dos líderes do Hamas é capa da Forbes e mora no Catar, tomando champanhe. Sim. E aí a pergunta é, primeiro, Israel deve... Agora eu não entendo esses trouxas aí batendo batendo no tambor. Aí viva o Hamas. Eu não entendo esses trouxas. Nunca você vai conseguir E companheiro nosso trabalhou aqui, jornalista nosso, está tudo lá nos Estados Unidos, está tudo lá sem conta no banco. Sim, passaporte social, retido. Sem passaporte. Os caras trabalharam quase, tá tudo lá, ó. Tá tudo lá e o cara aí tá na rua. Viva o Hamas, viva o Hamas. E tá solto e pode se vai dormir, pô. Não tem justificativa. É um partido. Mas a minha linha pro Mota é, como que vai? O Israel já foi atrás, né? Dos líderes lá fora, né? Mota. Mas deixa o Mota. Fala, Mota. Não, é isso, os colegas lá, tudo então. sem passaporte, sem nada, conta sem rede travada. social, sem conta, sem nada. E os caras aí na rua aí batendo na tambor aí, tocando os tamborim. Viva o Hamas. Vai dormir, né, Mota? Tá errado isso aí, cara. Na boa. Isso pra gente é uma lição, porque muita gente não entende, não conseguia entender como foi possível aos nazistas chegarem ao poder. Tá? Como foi possível dominarem um país inteiro? Como foi possível iniciarem uma guerra, quase destruiu a Europa inteira, o mundo inteiro? Foi possível por causa disso, por essa combinação de idiotice, de ignorância, de analfabetismo histórico. A realidade é que existem pessoas entre nós que consomem qualquer porcaria ideológica que for vendida para eles. Eles adotam, eles vestem a camisa, colocam o boné, vão para a rua. Então, a gente precisa saber que a nossa sociedade, assim, que tem essas pessoas. E a gente precisa entender também, Emílio, a importância, acho que é legal a presença da Cíntia hoje, que como é importante, Emílio, o nosso papel. Como é importante a gente chamar as coisas pelos verdadeiros nomes. Como é importante a gente se recusar
a entrar nessa canoa furada da grande maioria da mídia, né, que demoniza certas posições políticas porque não são do seu agrado, e quando se depara com o mal, porque isso é mal, isso a gente tem que ter coragem de dizer isso, né? Uma posição política como essa, ela é uma posição, é a expressão do mal. Quando alguém se recusa a acreditar no que aconteceu no dia 7 de outubro em Israel, que foi documentado pelos próprios caras. Eles se filmaram. São câmeras dos terroristas. Diga. São câmeras dos terroristas que filmaram, do Hamas. As imagens do exército de Israel que foram publicadas, fechadas para a imprensa, foram os terroristas. É uma GoPro que o cara tinha matando as pessoas. Não é de Israel, é deles mesmo. Agora, a gente fica mais preocupado com isso, como você falou. É uma escalada dessa história. E eu te respondo, como você falou, como aconteceu o Holocausto, se não tiver ninguém, como um Mota, para se manifestar e explicar o que está acontecendo, porque são as narrativas que a gente tanto fala aqui, uma hora pega. E na parte educacional também, por isso você falou, acho que da Cíntia Chagas. Como é ensinado nas escolas, né, as crianças que estudam no Hamas? É uma doutrina para matar judeus e para que Israel não exista. Isso é muito sério, né, essa doutrina. Você enxerga que o educacional também é um problema? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês estavam falando aí do Enem. O Enem de ontem incluiu uma pergunta sobre o agronegócio, demonizando o agronegócio. Eu não duvido nada, Zuzu, do Enem do ano que vem, ter uma pergunta sobre o Hamas. E a resposta certa ser que o Hamas é uma força de libertação que tem como objetivo libertar os palestinos da opressão contra o sionismo colonial. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma pergunta dessa, se não vier ano que vem, pode vir no outro ano. Então é muito importante esse papel que a gente tem e que a gente exerce cada dia, né, do jeito que é possível, nos espaços que nos abrem para a gente, de chamar as coisas pelos verdadeiros nomes. A gente viu ano passado, e até esse ano, pessoas serem chamadas de nazistas, porque tinham posições contra a esquerda. Isso é um truque que a esquerda usa desde a época de Stalin. Qualquer um que vá contra o pensamento de esquerda é chamado de fascista e nazista. Agora, as pessoas que vão às ruas pintar estrela de Davi nas residências de judeus são o quê? Como é que você chama essas pessoas? Como é que você chama um infeliz que vai para a rua bater lata para aplaudir terroristas que assam bebês nos fornos da própria casa? E a semântica também, que é a história, né? Que teve lá um negócio lá em janeiro, lá 8 de janeiro, né? 8 de janeiro, lá que foram lá os caras que foram lá no palácio, lá quebrar. Terrorista. Era terrorista, né? Os terroristas, e não sei, porque até então a gente não tinha visto esse filme aí que passou. Esse filme devia passar para todo mundo. Esse filme que os jornalistas... Sim. É que é muito pesado. É muito pesado. É um negócio punk, meu. É um negócio que você assiste aquilo, você fala, meu... A humanidade tá zoada, mas a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar no ser humano ainda, né? A gente não pode desistir da gente. E você vê aquele negócio quando chamaram os caras de terroristas, aí você vê esse aí esse não é terrorista. Aí você fala, meu, tá tudo errado. E sabe quem tá tudo errado. O jornal tá errado, o que os caras estão falando, tá tudo errado, não tá certo. O cara que tá na manifestação, Mota, deveria saber que os kibbutzim que estavam lá eram de judeus progressistas que ajudavam a faixa de Gaza. Mal eles sabem disso. Não sabem, né? Não sabem. As pessoas que foram assassinadas lá tinham uma relação com a faixa de Gaza e foram mortos por eles. Então, não tem como passar pano pra um negócio desse. Muito Esse bem. é o problema, Zuzu. Quando essas pessoas se dão conta de que erraram, já é tarde demais. Quando elas percebem, meu Deus do céu, eu coloquei minha fé num negócio que agora vai me destruir, não tem mais tempo. A história mostrou isso, né? A quantidade de gente... Eu recomendo, tem um livro, vários livros falam sobre isso, mas tem um livro chamado Berlim 1945. Ele fala sobre os últimos dias da Alemanha. A Alemanha estava sendo invadida, de um lado, pelos aliados, né, ocidentais, a Inglaterra, os Estados Unidos, França, do outro lado, pelo exército soviético. E aí você tem os embates do exército soviético contra o exército nazista.
as histórias de horror que aconteceram. Tem uma história, Zuzu, que é o seguinte: pois não. O exército soviético estava chegando perto de uma cidade alemã. Essa cidade alemã tinha um grupo muito grande de comunistas, de alemães comunistas. Quando eles souberam que o exército soviético estava saindo, estava chegando perto da cidade, eles foram ao encontro do exército soviético, levando as suas mulheres e as suas filhas, e ofereceram as mulheres e as filhas para que elas cozinhassem e lavassem a roupa do Exército Vermelho, do Exército Soviético. Quando chegou de noite, todas aquelas mulheres e meninas, esposas e filhas dos comunistas alemães, já tinham sido violentadas pelo Exército Vermelho. Porque o Exército Vermelho, assim como o exército nazista alemão tinha feito quando entrou na União Soviética, eles usavam o estupro como arma de guerra. Como é possível que alguém desconheça essas lições? Como é possível que estudantes universitários, você viu nos Estados Unidos, algumas das melhores universidades. Sim. A pena, né? Da Pensilvânia, né? Eles fizeram lá. Mas os caras, mas os judeus agora estão tirando o financiamento inclusive das universidades americanas. Né? Certíssimo. Mas ainda tem um longo caminho de volta para a gente percorrer, né? Porque muita gente achava que era exagero, muita gente passava pano, muita gente achava que essa coisa de revolução, de esquerda, de socialismo, era uma coisa fofa, uma coisa moderna. Muita gente está acordando agora quando vê o que está acontecendo no mundo. Pô, Mota, obrigado aí, hein? Obrigado aí pelo papo. Show. O Mota continua aqui com a gente. Tem lá o canal do Mota, onde ele tem... Põe o canal do Mota aí. Que deu... Dá um gás aí. Dá um gás aí. Olha lá, ó. Aê. Roberto Mota, com 2 T's pra quem tá no rádio. Roberto Mota Oficial. Tem também os livros do Mota aí que você pode... E tem a palestra do Mota. Ó. Que é o quê? 20 minutos com o Mota? Como é que é o negócio? Meia hora com Mota, @gmail.com. É isso aí, meia hora com o Mota, que é a palestra do Mota, que manja tudo de segurança pública. 5 minutos ele dá aula, imagina meia hora com o Mota. Obrigado, viu, Mota? Valeu, Emílio. Obrigado, pessoal. Um abração. Valeu, um abração. Valeu. Aí foi diretamente do Rio de Janeiro, o nosso querido Mota.